Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao programa Assunto do Dia desta terça-feira. Estamos juntos, iniciando uma nova edição do programa aqui na tela da nossa Rede Brasil de Comunicação, canal 14.1. Muito obrigado a você pelo carinho de sempre e pela audiência aqui na nossa Rede Brasil. E olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre os desafios para a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. O IBGE apontou no censo de 2010 que 24% da população, quase 46 milhões de brasileiros, declararam ter algum tipo de deficiência mental ou intelectual ou algum grau de dificuldade em enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus. 12 milhões e meio de pessoas afirmaram ter extrema dificuldade ou deficiência severa. É uma parcela significativa dos brasileiros que não pode ser ignorada essa parcela. Por isso, entender quem são essas pessoas é fundamental para a promoção de ações inclusivas. Vamos refletir muito sobre essas ações com os nossos convidados de hoje. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Antônio Muniz. Antônio é presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Aqui no nosso estúdio também contamos com a participação da Marciana Falcão, ela que é psicóloga, pedagoga e mestre em psicologia clínica. Então daqui a pouquinho vamos bater um papo muito especial aqui com os nossos convidados, mas antes vamos acompanhar uma reportagem que mostra um excelente exemplo de escola inclusiva. Ela fica na cidade do Paulista e atende a 11 alunos com deficiência. Fique atento a esse belíssimo exemplo. Acompanhe. Olha o pequeno Heitor, de 5 anos, brincando com os coleguinhas de classe. Ele tem autismo e já está no Jardim 1. A mãe orgulhosa conta os avanços que notou no filho após a inclusão no mundo escolar. Heitor, ele participa de todos os eventos da escola. É claro que o ritmo educacional dele é diferente, ele não acompanha na parte pedagógica. Mas, no geral, na parte cognitiva, ele vem melhorando muito porque ele está se comportando mais. Ele imita as crianças da idade dele, ele tenta imitar. Ele vê a criança sentada, ele sabe que é a hora dele estar sentado, a hora dos meninos brincar. Ele vai para o escorrego, ele leva os amigos dele, aí ele fica empurrando os amiguinhos para subir. Então, ele participa de tudo. A parte pedagógica, eu acredito que ele jamais vai conseguir alcançar, porque, além do autismo, ele tem outras comorbidades. Mas a parte cognitiva dele melhorou, a parte comportamental, ele está bem evoluído. Ele abraça, quando ele chega, todos os amigos chegam, ele vai, de um a um abraça, os amigos abraçam ele também. Na hora de ir embora, ele participa da feira, da Expo. É claro que ele não fala, mas na Expo ele apresentou uma plaquinha que seria a fala dele, que todos apresentavam um pouquinho de uma fala, ele ficava com a plaquinha levantando. Na festa Dia das Mães ele participa, ele dança do jeito dele, no Dia dos Pais, em tudo. E se engana quem pensa que Heitor não gosta da escola. Na sala ele participa das tarefinhas, festinhas e até da feira de ciências. E na hora do recreio, Heitor gosta de ajudar os amiguinhos. Está imitando o que o menino faz com ele, pega a mão dele para ajudar ele, aí está imitando. Vocês gostam de brincar com o Heitor? Por quê? Gosta muito de brincar com o Heitor? Gosta de brincar de quê? Com os brinquedos dele. Com os brinquedos, gosta de abraçar ele também. Ele é legal na turma? É? Ô Bernardo, gosta de brincar com o Heitor? Sim, Gosta de brincar de quê? de brinquedo. Aqui no escorrego, ele te ajuda, é? Eu vi que ele te ajudou a subir ali no escorrego, não foi? Deu abraço no final. Por que gosta de Heitor? Todo mundo. Todo mundo gosta de Heitor, então. Mas nem toda criança com deficiência tem a sorte de encontrar uma turma e uma escola assim. Na verdade, nem deveria ser sorte. Existe uma lei que diz que nenhuma escola pode recusar alunos com deficiência. A mãe de Heitor conhece várias famílias que receberam um não do lugar que deveria estar de portas abertas para a educação. Conheço história, conheço mães, porque, como vocês sabem, mães de crianças especiais têm muito grupo de WhatsApp. Então, eu vejo muitas histórias em grupos de WhatsApp reais. E também tem amigas minhas que já foram em outras escolas e eles dizem que não tem vaga porque já tem já tem 2 alunos, ou que não suporta, que não tem condições. Então, eu indico até minhas amigas a vir aqui, né? E elas estão trazendo os meninos. Inclusive, tem um filho de uma amiga minha que estuda com o meu filho.
A lei ela existe e lei deve ser respeitada. Porém, nem todas as escolas têm prestado atenção nisso. E não obedece à lei, não respeita a lei, né? Então, é um direito dessas crianças, é um direito dessas famílias terem seus filhos matriculados numa escola regular, né? Antigamente se tinha escolas especiais, hoje não. Mas a gente cansa de receber mães que teve suas vagas negadas, crianças que sofreram bullying na escola. Por quê? Porque é preciso uma preparação para receber essa criança. Esta escola particular, que fica em Paulista, na região metropolitana do Recife, é pequena, mas possui 11 alunos com deficiência. A escola, que vai do maternal ao 5º ano, precisou investir em capacitação, mas não abriu mão de nenhuma criança. Eu sempre costumo falar que as pessoas dizem assim, incluir é amar. Mas incluir e amar não basta, é o principal. Mas você tem que se preparar. A escola tem que estar preparada para receber esses alunos. E preparado não é só dar amor, dar carinho. A gente precisa ter um currículo adaptado. A gente precisa ter os profissionais adequados. Então, professoras tiveram que se capacitar, fazer pós-graduação em educação especial, palestra, tudo para se preparar para atender essas crianças. Excelente exemplo, né? Uma escola pequena no porte físico, mas gigante nesse belíssimo exemplo, né, que a gente acabou de acompanhar. Uma escola que inclui esses alunos, essa escola atende a 11 crianças com necessidades especiais, com algum tipo de deficiência, né? E foi preciso adaptar muitas coisas ali na escola e a direção, né, deu esse belíssimo exemplo aqui. Na reportagem, os convidados estavam admirando, falando bem da escola. Daqui a pouco a gente vai entender por que essa escola é inclusiva. A gente dá parabéns à gestão da escola por esse belíssimo exemplo. Pequena no porte, mas gigante no exemplo que a gente traz hoje aqui no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, da inclusão da pessoa com deficiência na nossa sociedade. Daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o tema. Mas agora vamos lançar a nossa enquete, porque aqui no programa você tem voz ativa. Você vai ligar para a gente para responder a nossa pergunta de hoje. Vamos lançar aqui na nossa tela a nossa enquete. E hoje a enquete é a seguinte: você já enfrentou dificuldade com a inclusão escolar? Sim ou não? Compartilha com a gente. Nosso número é o 3797-9528. A nossa linha interativa está disponível a partir de agora para você interagir com a gente. Você liga, responde nossa pergunta, aproveita já a oportunidade, manda também a sua dúvida sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler a sua pergunta ao vivo. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage, também já está disponível para você interagir com a gente. Lá você pode deixar seu depoimento, sua pergunta, vamos ler tudo daqui a pouquinho ao vivo. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, já está aqui em mãos. Você manda a sua pergunta e daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida sobre o tema. E olha só, o papel da escola durante o processo de inclusão é de vital importância, já que cabe aos gestores os principais esforços e investimentos para que essa inclusão aconteça. Fortalecer a formação de professores e criar também uma rede de apoio entre alunos, docentes, família e profissionais também da saúde é um dos muitos passos que precisam ser implementados para o pleno desenvolvimento educacional da criança. Então a gente vai trazer muitas informações a partir de agora com os nossos convidados, vamos refletir muito sobre o tema. Primeiro quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados. Antônio Muniz, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Fique à vontade. Meus cumprimentos às telespectadoras, telespectadores. Valdson, é sempre uma alegria voltar aqui. Essa TV tem uma energia maravilhosa. Eu, quando saio daqui, eu saio livre, leve e solto. Né? É uma satisfação. Também queria dar boas-vindas a Marciana Falcão, ela que é psicóloga, pedagoga e mestre em psicologia clínica. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Eu queria agradecer a oportunidade de discutir um assunto de tão importante, né? Para as pessoas que deficientes, com transtornos, e também a gente não pode esquecer aquelas crianças e pessoas com altas habilidades e superdotação que também fazem parte, né, desse conjunto de pessoas. E a gente já começa, né, esse dia tão importante, Dia Internacional, né, da Pessoa com Deficiência, trazendo esse belíssimo exemplo de inclusão.
na educação. É uma escola, como bem frisei aqui, e a gente acompanhou, pequena no porte, né, Antônio, mas gigante no exemplo, né? Que exemplo? A professora falando, né, a mãe também relatando a importância de ser bem recebido o Heitor hoje já participa das atividades e tem, né, um progresso muito significativo, Antônio. Que exemplo, né? Pois é, que exemplo maravilhoso. Eu fiquei aqui, sabe, maravilhado com o exemplo dessa escola. Uma escola particular. Aliás, eu tenho um discurso, né, de preconceito com a escola particular. Eu sempre digo que a rede pública atende muito melhor do que a rede particular. Eu agora vou ter que refazer um pouco esse meu conceito. Pode refazer, pode começar a partir de agora. Porque, na realidade, a grande maioria das escolas particulares não aceita pessoa com deficiência. Essa escola de Paulista é um oásis nesse deserto chamado escolas particulares. São muito poucas, claro que ela não é a única, existem outras também, mas são muito poucas, porque infelizmente, Faldson, a educação ainda é vista, na educação, a saúde muitas vezes é vista apenas como algo mercadológico, de obtenção de lucros, e não é isso. E não é isso. Eu acho que as pessoas, quando se formam, seja na educação, na saúde, em qualquer área, elas deveriam entender que essa função que elas estão ocupando na sociedade é uma função de sacerdócio, de dedicação. Não tem que levar em conta, primeiro, o dinheiro. Né? Precisa levar em conta a cidadania, a satisfação. Veja a diretora, que alegria a gente sentiu nela quando ela fala da formação, de investir na capacitação dos professores. Né? Isso faz parte da inclusão. Pois né? é, isso é inclusão. Eu sempre digo, Waldson, que inclusão, ela disse inclusão é amar. Eu digo que inclusão é solidariedade. Inclusão não se impõe por decreto. É verdade. É solidariedade. E sobre esse processo, né, de inclusão, que a gente vê esse exemplo, né, Marciana? Não só de receber o aluno, mas também de preparar todo o ambiente para que esse aluno participe de tudo. Isso é muito importante. Isso gera muita diferença no dia a dia dessa criança. Com certeza. É muito importante o que a diretora falou, né? A questão da formação, ela é fundamental. Porque, outro dia eu estava lendo que uma pessoa dizendo que o professor precisa, a gente ouve sempre, o professor precisa se preparar, a escola precisa se preparar. Né? Então, já não tem mais cabimento a gente uma escola dizer que não está preparada para receber uma criança especial. Porque já faz muito tempo, né, que a LDB está aí, outros documentos, outras leis, não é que no Brasil temos muitas. É verdade. Mas se você me permite, Marciana, tem a Lei 7853, que é de 89. Pois então. Não é? Então, que estabelece que a escola que rejeitar uma criança com deficiência, o professor, o diretor, pode cumprir uma pena de até 2 anos de reclusão. Exatamente. Então, assim, nos dias atuais, uma escola particular ou pública, né, dizer que não está preparada para receber a criança especial, então a gente não tem mais justificativa. Né? Não cabe mais, nos dias atuais, uma afirmativa dessa. Né? Então, a gente precisa... a gente sabe que a gente tem, assim... Precisa ter essa solidariedade, que o Antônio Muniz está falando, o amor que a professora falou, mas a competência técnica, ela é muito importante, claro. Porque senão você não vai fazer, às vezes a pessoa achando que está fazendo uma coisa boa, mas se não tem o conhecimento, pode atrapalhar. É verdade. Né? Então, em vez de ajudar, então pode estar fazendo uma coisa errada. Eu vou dar só um exemplo. À vontade. Lá no município que eu trabalho, eu tenho um aluno com autismo, né? E ele é um adolescente, era um adolescente na época, e ele entrou numa sala, exatamente uma sala menor, com menos alunos, para facilitar. Mas só que ele tinha vindo de uma escola particular, então ele estava assim encantado com a escola que ele estava, que era uma escola grande, né? Então ele estava assim, então os amigos, ele adorou ter os alunos, os amigos da sala diziam assim, olha, faz isso, faz aquilo. E ele fazia porque ele não sabia que aquilo estava errado, ele não tinha essa leitura, né, do certo ou do errado. E começou fazendo muita coisa errada
por Sim, conta dos verdade. amigos que pediu para ele fazer. Induziam ele Então, ao erro. a gestora, né, disse, não, vamos trocar ele de sala, assim, né? Vamos trocar ele de sala. Mas só que foi pior, né? Então, o autista, ele precisa ter todo um conhecimento, a rotina dele é uma coisa que... Ele tem uma inflexibilidade no pensamento. Então, assim, ela achando que estaria fazendo um benefício, né? Mas, de repente, trouxe um prejuízo enorme. Faltou né? um pouco de expertise, né? Faltou um pouco exatamente. de cuidado. Aí é isso que eu digo, às vezes, assim, se a gente não tiver o conhecimento... Não é só boa vontade. Não, né? Por isso não. que a Não formação é caridade. importante, A formação né? é importante. Muito. Tem que se investir, faz parte desse Exato, processo, né? exatamente. Porque pode atrapalhar o desenvolvimento Sim, dessa sim, criança, sim, a adaptação e a inclusão de fato dela na sociedade. Porque a pessoa com deficiência, estudando, ela pode realizar o sonho que ela quiser, né, Antônio? Pois é, em qualquer... Ir a Brasília várias vezes, fazer um monte de coisa que o Antônio já faz e já compartilhou aqui no nosso programa. Em qualquer ramo do conhecimento, formação é muito importante. Se você não tem a formação adequada para aquela área que você está desempenhando, né, o que seria de mim se eu tivesse sair na sua função? Não ia saber fazer nada. É verdade. Entendeu? Mas aí você está aí porque você tem expertise nessa função. E assim é a vida, né? E o que seria da luta, né, pela inclusão se não fosse o Antônio Muniz aqui no estado de Pernambuco, né, Antônio? Não tem outras pessoas, tem muita gente. São várias pessoas, mas tem essa contribuição e isso é muito importante a gente destacar. E em relação ainda a essa questão da formação, né, essa preocupação, a gente vê com uma certa frequência em escolas públicas e privadas, como é que a gente poderia falar sobre isso? Você que é da área da educação, pode nos ajudar, né, trazendo informação Posso, sobre sim. o interesse, ele anda assim, igualdade, escola pública e privada, todos estão preocupados para a formação, para incluir cada vez mais pessoas com deficiência na educação? Olha, veja, eu tenho boas notícias, assim, eu tenho ouvido muito, assim, escolas particulares que estão implantando a sala de atendimento educacional, né, que é fundamental para a questão da inclusão, né? E eu já vejo assim muitas escolas fazendo esse movimento, muitas escolas particulares e assim, mas ainda falta muito, né? Porque precisa da especialização, precisa ter a especialização em educação especial ou também mesmo a psicopedagogia também já te ajuda muito, né? Com isso aí. E agora, com relação às escolas públicas, a gente tem assim, as salas de atendimento especializado que vem, são doações do MEC, né, que tem, mas ainda falta muito, né? A gente vê assim nas escolas públicas que ainda falta muito esses recursos para que realmente seja implantado e a gente possa dizer que realmente ali há uma inclusão. Há um movimento, nós estávamos comentando, que já avançou muito, né? Já se avançou muito, mas ainda é necessário ainda muitas discussões e ações, que o mais importante são as ações. Se avançou muito, não é momento de baixar a guarda não, né, Antônio? Sempre pode melhorar. Pois é, veja, eu estou nessa brincadeirinha de educação somente há 43 anos, né? Só isso, pouco né? tempo, coisa pouca, coisa leve. Porque eu inventei de passar num concurso agora e, né? Bom, vou até onde der. Aí eu posso falar, veja, é claro que se a gente olhar para trás, quando que eu comecei, 76, e chegar agora, 2019, a gente vai verificar que você, em termos de formação, meu Deus, muitas universidades hoje estão oferecendo, né, Marciana, cursos de graduação, de pós-graduação em educação especial e tal. Eu só penso que o pessoal poderia trabalhar melhor nas especificidades, que ainda não está acontecendo. O que é que eu chamo de especificidades? Por exemplo, na deficiência visual, existe uma ciência que estuda a cegueira e a baixa visão, que é a tiflologia. Né? Na área das deficiências intelectuais e mentais, no campo da psicologia, que trabalha muito fortemente nessa questão, eu acho que talvez é o que mais tem avançado. Vamos pegar aqui a área da acessibilidade. Para mim, é a área
que menos forma pessoas, porque só na faculdade agora, nas universidades, eles estão começando com uma disciplina de acessibilidade, mas ainda é muito pouco. Eu acho que, né, se nós queremos uma cidade acessível, essa disciplina não pode ficar apenas no conhecimento dos cursos de arquitetura. Isso para falar da formação acadêmica. Agora, é papel do Estado, e você tem a rede, né, estadual de educação que congrega a escola pública e a escola particular. E na minha avaliação, o Estado não oferece muitas oportunidades de formação, nem para os municípios, é muito pouco, e nem para a rede particular, que oferece, como já foi dito pela colega, mas é muito pouco, deixa muito a desejar. O MEC já apostou mais em formação. Hoje em dia, de 10 anos para cá, tem diminuído muito a informação, e houve um tempo, até 2013, 2011, mais ou menos 12, eles adquiriram muitos equipamentos para as escolas, tipo impressora Braille, para falar da minha área, né? Impressora Braille, linha Braille, mas não investiram em formação para os professores. Como é que mexe na impressora Braille? Como é que mexe numa linha Braille? Resultado, esses equipamentos estão nas caixas. A maioria deles estão encaixotados pelo Brasil todo, e em Pernambuco não é diferente. Um desperdício, né? Falando um pouco mais assim da formação, nos cursos de pedagogia, de licenciatura, né, já existem as disciplinas de Libras, existe também de educação especial, né, aquelas disciplinas. Libras tem avançado muito também, exatamente. né? Então, assim, por isso mesmo a gente não pode mais hoje dizer que um professor ou uma escola não tem esse conhecimento, né? Então, nem que seja assim, de ouvir falar na escola, na faculdade, né? Porque hoje em dia o professor é um pedagogo, né? E, então, ele, ou qualquer outra licenciatura, né? Tem essas disciplinas também. Então, se chama atenção para isso na própria faculdade, mas, infelizmente, as pessoas não levam adiante, porque é o que Muniz fala, está faltando a solidariedade. Porque quando não está na pele da gente... mais no próximo, não né? é? Que a gente pode fazer... Quando não está na pele da gente, aí é diferente. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações aqui no programa Assunto do Dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. E agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem vai trazer essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Olá, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do site EBC. A acessibilidade de pessoas com deficiência a sites é inferior a 1%. Dos 14 milhões de sites ativos no Brasil, apenas 1% foram aprovados nos testes de acessibilidade para pessoas com deficiência. É o que mostra um levantamento realizado pelo Movimento Web para Todos em parceria com uma empresa de tecnologia. De acordo com os dados do relatório, 93,7% dos sites brasileiros falharam em alguns dos testes realizados. 52,38% dos sites apresentaram problemas nos formulários e 83,56% apresentaram falhas em links. É importante destacar que falhas criam um obstáculo para quem tem alguma dificuldade e impossibilitam também a navegação da pessoa com autonomia. Agora a gente volta ao estúdio com você. Muito obrigado, Tânia Silva, por essa notícia da internet, para a gente reforçar ainda mais aqui a nossa reflexão, né, sobre a inclusão e o acesso também a sites, né, Antônio Muniz? A gente viu aí que tem essa dificuldade, apenas 1% dos sites que foram vistoriados, né, que foram analisados, promovem isso, né, a acessibilidade às pessoas que querem ter, né, conhecimento, querem fazer compras, enfim, querem acessar a internet e, né, ter autonomia nesse acesso, Antônio. Rapaz, a gente passava tanto tempo falando sobre isso, só sobre isso aqui, que não sei. Eu vou lhe falar um caso que aconteceu comigo. A gente pensa assim, porque Muniz, presidente da UNCB, já foi presidente do CONAD, pode tudo. Pode nada, pode nada. Em 2016,
o site do governo federal, aquele site brasil.gov.br ou planalto.gov.br, nós acessávamos facilmente para a gente ter acesso à legislação, né? Porque todas as leis estão lá, tudo que é aprovado fica lá. E a gente acessava fácil. Quando chegou 2016, mudou o governo, e aí, inexplicavelmente, o site ficou inacessível. E até hoje, aí foi no período que eu já estava presidente da UNCB, depois assumi a presença do CONAD, até vim aqui uma vez que eu estava como presidente do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, enviamos vários ofícios, tanto quanto a UNCB como o CONAD, para o governo federal, e até hoje a situação não foi resolvida. Então essa informação da Tânia Silva, ela é verdadeira demais, entendeu? São muito poucos os sites. A nossa própria Assembleia Legislativa, o site dela não é plenamente acessível, né? O MEC, meu Deus, se você for entrar no site do MEC, né? O Ministério da Educação, você não consegue. Tem essa barreira. É horrível. Né? Agora, me dê só um parênteses, porque a gente estava falando de formação, e hoje está sendo aberta, nesse momento, a 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que está sendo presidida, a conferência, o presidente da conferência é o nosso José Diniz, que foi inicialmente convidado para estar aqui conosco. Mandou pedir 1000 desculpas e me enviou no lugar dele, porque ele tinha que estar lá, tá muito bem abrindo a conferência. E eu sou membro do conselho lá com ele, e à tarde é que eu vou me reunir com eles. O evento é hoje e amanhã, e essa conferência foi antecedida por diversos fóruns e conferências. São Lourenço também fez a sua conferência, né, Tânia? Lá também tem Conselho da Pessoa com Deficiência. E todas as deliberações estão vindo aqui para a estadual, para que a gente possa aprovar, né? Essa conferência possa aprovar e encaminhar para o Conselho Nacional, que o Conselho Nacional já sinalizou que em novembro ou em dezembro do ano que vem, 2020, vai realizar a 5ª Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência. Fica aqui o registro. Ao menos isso é uma boa notícia. Uma ótima notícia. Importante também a gente falar sobre essa questão da autonomia quando se acessa os sites, né? Por isso que é importante ter, né, Marciana, esses sites cada vez mais acessíveis, porque as pessoas com deficiência, elas querem também ter acesso a todo o conteúdo que a gente tem, querem ter conhecimento, querem fazer compras, querem, enfim, navegar e gastar um pouco de tempo aí nas redes sociais também. Faz bem, né, Antônio Muniz? Faz muito bem. Faz muito bem. Nós pagamos impostos, somos cidadãos, né, temos os nossos empregos, muitos de nós, então queremos os mesmos direitos. Mesmos direitos. Essa é a luta, não é? Essa é a luta, para que todos tenham os mesmos direitos. Por que é importante garantir essa autonomia, né? Faz bem a que ponto a pessoa com deficiência ter essa autonomia, né, em relação a acesso aos sites, como a gente viu aí na notícia da internet, já que você que é psicóloga vai trazer, né, essa interpretação para a gente também, depois o Antônio complementa também. É muito importante porque a pessoa precisa ter a sua autonomia plena, não é? Então, ter as condições de, se o meu amigo consegue ter um acesso a um conhecimento, a fazer uma compra, não é, Muniz? Então, por que eu não tenho? Só porque eu tenho algum tipo de deficiência? Então, onde é que está aí aquela questão de que a gente precisa ter a inclusão não só escolar, mas a inclusão social? Com certeza. Né? Então, claro que quando eu consigo me realizar autonomamente, né? Então, com certeza, emocionalmente, isso conta, né? Isso faz um bem para a pessoa, né? Porque a gente imagine você ficar dependendo das outras pessoas o tempo inteiro. Então, como é bom, e a escola trabalha nesse sentido, de fazer um cidadão autônomo, né? Então, por que os órgãos públicos, né, que falam tanto e que são aqueles que preparam as leis, não estão cumprindo? Né? Então, é importante para a pessoa ter esse direito também de ter a sua autonomia de fazer, de ter esse acesso, de ter essa facilidade para a sua vida, né? Até porque a tecnologia ajuda muito no desenvolvimento da pessoa, né, Antônio? Pois é, é esse gancho que eu queria pegar, o gancho da tecnologia, tá certo? Veja, eu tenho certeza absoluta que muitos desenvolvedores de web, muitos web designers estão acompanhando esse programa, né? Então,
se não agora ao vivo, mas ele vai ser reproduzido, enfim, né? Mas veja só, é tudo muito simples. As pessoas alegam, não, porque vai gastar muito. Ora, se você tem que ter no teu site o sinal de Libras, já existem os avatares que fazem os sinais da Libras, né? Você precisa ter imagem, descreve a imagem com poucas palavras, não precisa muita, né? O pessoal hoje coloca muitas informações baseadas numa linguagem de programação chamada Java, só imagem. Aqueles textos todos como imagem. Transforma aquilo em texto, né? Você tem hoje OCRs muito potentes que transformam rapidamente aquelas imagens em texto, tá certo? Então você veja, são iniciativas do ponto de vista econômico, de custo, que são simples, não são caras, e somente quase 1% só, né? De sites que estão acessíveis. Isso é um absurdo. Tem que haver solidariedade. Né? Isso também, né, a gente poderia refletir sobre aquela barreira atitudinal. É reflexo da barreira atitudinal que vocês enfrentam no dia a dia? Com certeza, né? Porque as pessoas dizem assim, acham que nunca pode acontecer com elas, acham que nunca podem amanhã estar cegas ou surdas, ou com uma outra deficiência, uma deficiência física, etc. Né? Acham que isso nunca vai acontecer com elas. É feito quando você vai na rua, essa coisa do assalto. É sempre com o outro. Comigo nunca vai acontecer. Um dia acontece. E aí? Não é verdade? E essa barreira atitudinal, eu acho que é a que mais pesa, né? É verdade. Porque quando você sabe que aquela atitude que você toma, né? Então, tudo parte daí, de como você enxerga o outro, né? Então, é muito importante que a gente esteja sempre falando sobre esse tema no sentido de reduzir essas barreiras, né? Que isso é que vai assim trazer uma consequência muito negativa. Então, por exemplo, quando você diz assim que a mãe foi, como a mãe colocou, que as amigas foram na escola, então e a escola nega aquilo ali, então já é uma questão de que a escola ela já sabe que não pode fazer isso, mas ainda continua insistindo. Então é uma barreira que ainda continua, persiste, né? Embora sabendo que legalmente não é possível mais, mas mesmo assim, então veja que é uma questão assim de mudança de atitude, né? Então, se você não enxerga o outro igual a você, então essas barreiras não vão ser retiradas. É importante falar em igualdade, né, Antônio Muniz, mas também em equidade, que é bem diferente, né? Isso. Exatamente. É aquela máxima de Rui Barbosa, né? É preciso, como é que diz? Né? É preciso que você propicie a igualdade para todos com tratamento desigual para os desiguais, para aqueles que são desiguais, para que você possa atingir a igualdade. Quem falava isso era Rui Barbosa. Há quanto tempo faz isso? Faz tempo, né? Agora, veja, o problema todo é que o governo, veja, na saúde, se você olhar a saúde, são campanhas e mais campanhas, e essas campanhas ajudaram muito e ajudaram a erradicar muitas doenças. Infelizmente, algumas estão voltando. Mas na nossa área, né, Marciana, o que faltam são campanhas de conscientização. Você não vê. Você não vê o MEC fazer campanha. Precisa aprender a lidar, né, com as diferenças. Pois é, entendeu? O governo federal, que investe tantos recursos em publicidade, meu Deus, por que é que não investe um pouquinho em campanhas na área da pessoa com deficiência? Você tem uma Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, que felizmente continuou. Né? Ele extinguiu tantos ministérios, acabou o Ministério do Trabalho, mas a Secretaria continuou. Tudo bem. Por que não investe em campanhas, né? Para você se imaginar no lugar do outro? É preciso, né, mudar esse pensamento, né? Esse tratamento de indiferença também, que é muito grande ainda aqui no nosso país. As pessoas às vezes são taxadas como incapazes, né? A pessoa com deficiência, e isso a gente tem que quebrar essa barreira, né? Mudar esse pensamento, Antônio Muniz, porque... É verdade.
não são incapazes. Nem de Não, modo não. algum, de modo algum. Estamos Todos aqui. têm alguma competência, alguma habilidade. Precisa ser trabalhada e precisa- estimulada, né? Precisa ser Isso. descobrir, né? A escola, no caso, eu sempre falo de escola porque eu estou sempre Nessa área da da educação, área da né, educação, Marciana? mas a criança ela tem o seu potencial, né? Então, o professor, por exemplo, não pode olhar para a criança com algum tipo de deficiência como aquela pessoa que não tem nenhuma competência, não. Ele Pelo tem, contrário. ele tem sim. Agora a gente precisa fazer essa avaliação, precisa descobrir, né, e desenvolver essa criança por aí. Então, isso daí vai aumentar a autoestima da criança, vai aumentar a autonomia dessa criança, né, a socialização, que tudo isso faz parte do dia a dia da vida das pessoas, né? Então a gente precisa estar voltada para esses aspectos. E a gente vinha conversando, né, Marciana, sobre essa questão da educação para as pessoas com deficiência. E é uma lei aprovada agora em 2016, da autoria do senador Cássio Cunha Lima. Não sei se é senador ou ex-senador. Já não Da lembro. Paraíba, mais. né? Da Cássio- Paraíba. Cássio da Paraíba. Cássio Cunha Lima. Ele fez aprovar essa lei que estabelece que a educação especial deve ser garantida à pessoa com deficiência durante toda a sua vida. Então não tem mais essa questão do ciclo educacional. Não, é preciso essa descoberta das vocações, né? Você vai buscando, e quem sabe um dia você encontra naquela pessoa, mas todo mundo tem sim uma capacidade, uma vocação, uma possibilidade. E é importante dizer também que a educação especial, ela não é só da educação infantil, da educação básica, né? Ela perpassa por todos os níveis de educação, é uma modalidade. Uma modalidade. Então, ela vai para o nível superior, ela vai para o nível profissional, né? Perfeito. Então, não é uma questão assim de só da educação básica. A educação infantil, agora a educação infantil está recebendo muitas crianças que também eram a outra questão, né? E as crianças na educação infantil, agora a educação infantil recebe a criança a partir agora, por exemplo, agora aqui em Pernambuco, por exemplo, as crianças com microcefalia, né? Precisam demais da escola para poder se desenvolver. Então, a gente precisa acolher essas crianças, como eu digo, mas a gente precisa acolher com esse olhar de que ela tem o mesmo direito que as outras crianças têm, mas a gente também precisa da competência técnica, né, sempre, dos profissionais que lidam com essas crianças. É verdade. Eu preciso agora ler algumas mensagens. Tem pessoas participando aqui, mandando perguntas no nosso WhatsApp, mas também tem gente ligando, né, para a nossa linha interativa. Eu vou ler aqui a participação da Albertina Claudino, ela que mora no Córrego do Genipapo. Ela parabeniza a todos aqui do programa pela temática e parabeniza também os convidados pelas explicações e reflexões. A gente agradece aqui a nossa telespectadora que ligou para a gente. É muito importante a gente prestar esse serviço à nossa sociedade, à nossa TV, trazer essas informações para ajudar a quebrar essas barreiras, principalmente as barreiras atitudinais, né, que são as mais difíceis de a gente quebrar essas barreiras. Eu vou pedir licença mais uma vez aos convidados. Daqui a pouco a gente volta, vamos debater mais sobre o assunto. Vamos a uma rápida pausa e até já. Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje estamos falando sobre a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. E a gente vai falar agora sobre o mercado de trabalho, porque a lei que garante o mercado de trabalho, né, que esse mercado de trabalho ele esteja aberto aos deficientes, é a lei de número 8.213, né? E segundo essa lei, as empresas com mais de 100 funcionários têm a obrigação de ter de 2 a 5% de pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários, mas muitas empresas ainda não se adequaram à legislação. Mesmo nas empresas que já estão cumprindo, né, a lei de cotas, os deficientes não têm um bom acesso ao mercado de trabalho. É preciso, né, que, além de contratá-los, haja igualdade de oportunidades e respeito também às necessidades desses funcionários, o que nem sempre acontece de fato. E a gente vai refletir sobre isso agora com o Antônio Muniz, com a Marciana, que está aqui também. Os dois estão nos ajudando a refletir mais sobre o assunto desde o começo do programa, né, Antônio Muniz? É muito importante também a gente falar sobre a inclusão no mercado de
trabalho? Porque tem o LOAS, né? Tem o benefício de prestação continuada, que as pessoas têm essa dificuldade de entender, né, se precisam trabalhar ou não. Tem o amparo, eu acho que é o amparo social, que é esse benefício. Que esse é o LOAS mesmo, né? Não confundir, não. Chama DPC LOAS, não. Que muita gente confundiu, não. recebe, às vezes não quer ir E pro tem mercado de gente trabalho. que pensa que é aposentadoria, sem ser. Mas aí vamos refletir um pouco mais, né, sobre o mercado de trabalho. A gente viu que tem essa lei, é uma lei importante, né, que garante de 2% a 5% das empresas com mais de 100 funcionários que tenham, né, pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários. Existe uma dificuldade? Falta gente com deficiência interessada em ocupar essas vagas? O que é que está faltando para a gente refletir sobre isso? O que falta é formação. Formação, né? Formação por parte do governo para capacitar essas pessoas com deficiência. Veja, né? E também tem aquela questão da barreira atitudinal, entendeu? Chega lá numa empresa, eu e Marciana. Então, ele vai olhar para mim, vai ver que eu sou cego, estou com bengala. Ah, não, o emprego, não tem não. Já fechou, a última vaga acabou agora. Aí depois de mim, na fila, vem Marciana. Ah, você, deixa eu ver aqui. Ah, tá, pronto, você começa amanhã. É desse jeito que acontece, entendeu? E isso é porque é a tal da barreira atitudinal. Inclusive, eles criaram uma história de deficiência leve. Eu teria uma deficiência pesada e o outro que falta um dedo, falta um probleminha, tem uma perninha mais curta, esse teria uma deficiência que eles chamam de leve. Aquele de deficiência leve está contratado. Né? Aqui existe, inclusive, um projeto de lei tramitando, já foi aprovado no Senado, né? E agora está na Câmara, tá certo? E esse PL estabelece igualdade de equiparação de condições entre pessoas com visão monocular, pessoas que enxergam de um olho só e veem tudo, e zero no outro olho. Né? Essas pessoas passariam a ser equiparadas a pessoas cegas e com baixa visão. Então, na prática, Valdson, essas pessoas ocupariam as vagas todas destinadas às pessoas cegas e com baixa visão. Porque o empresário com essa consciência, né, pequena, vamos assim dizer, preconceituosa, ele vai querer quem? As pessoas que têm uma deficiência leve e a pessoa que tem visão monocular tem essa, vamos chamar de deficiência leve, entre parênteses. Aí, nesse sentido, a ONCB está com uma petição pública, está no Facebook da ONCB, me permita, pode divulgar. facebook.com/ONCB. Então, as pessoas entram lá, assinem a petição pública para a gente mostrar força, né, junto ao Congresso Nacional. Não temos nada contra pessoas com visão monocular, é bom que se frise. Mas eles necessitam de uma política própria para eles, porque tem casos em que eles realmente não podem entrar no mercado do trabalho, porque está faltando a visão. Mas é uma política específica. Não dá para equiparar a pessoa com visão monocular com pessoa cega e com baixa visão, entendeu? Então, aí, e também, né, Marcela? A barreira atitudinal, mais uma vez aí. Não é? Trazendo essa dificuldade de... Para transpor, né, para quebrar essa barreira, tem uma certa dificuldade, né? Isso. E vamos falar agora sobre essa questão que a gente levantou também, nessa informação das empresas que abrem 8.000. essa vaga, né? Isso. Pessoa com deficiência chega no mercado de trabalho, chega nessa empresa, mas a empresa não está adaptada àquela pessoa. As oportunidades não são iguais, né? Mais uma vez vem a barreira atitudinal. Bem, e também, assim, é importante que as empresas também tenham que fazer as suas adaptações, né? Da mesma forma que a gente fala tanto da escola, na empresa também é necessário fazer isso, porque não é porque a pessoa tem uma determinada impedimento de fazer alguma coisa que, às vezes, não há capacitação para isso, né? Então, isso não quer dizer que, se ela fosse capacitada, ela poderia, sim, desenvolver as suas atividades. As empresas também precisam dar essa acessibilidade, né, a essas pessoas, porque se fala muito, a gente não consegue preencher as vagas, né? Mas, exatamente, as pessoas chegam, mas existe sempre
um senão, não é, Muniz? Está sempre achando que não tem condições, mas e por que não faz a capacitação, a formação para que ela possa desenvolver essas atividades? Porque também não gera, né, uma oportunidade com um salário mais atrativo também, isso é importante. Se tem essa capacitação, tem que assumir aquela vaga e tem que ganhar como, né, as pessoas que não têm alguma deficiência, como elas ganham também, porque é o mesmo serviço que vai ser prestado. Veja só, Valdson, no caso aí da barreira atitudinal, o que é que diz a legislação? A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que está na LBI, na Lei 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, o que é que ela diz? Ela estabelece o que eles chamam de... A gente nem concorda muito com o nosso movimento, mas está lá porque foi uma convenção aprovada por quase 200 países, não dá para... Tudo que a gente quer está lá contemplado. Veja, adaptação razoável. Não precisa você gastar tanto. Analisa a deficiência da pessoa, né? Mas eles olham para uma pessoa cega, eu vou gastar muito dinheiro. Não vai. Os softwares hoje de voz, hoje você tem softwares free que você não precisa comprar um software de 10, 15 mil reais para aquela pessoa, aquele empregado que é cego. Uma pessoa com deficiência física, cadeirante, usuário de cadeira de rodas, dependendo, né, da deficiência que ele tenha, da condição dele, a adaptação é muito simples que tem que fazer. Tudo é uma questão, meu amigo, de boa vontade. Né? Agora, existe um projeto, me permita, existe um projeto de lei no Congresso que está, porque mesmo assim a lei de cotas é importante. Nós defendemos a lei de cotas porque, graças a ela, muitas pessoas com deficiência ingressaram no mercado de trabalho, apesar de tudo. Mas tramitando no Congresso Nacional e com tramitação de regime constitucional, ou seja, urgência urgentíssima, o PL 6159, e eu queria apelar aqui para os parlamentares de Pernambuco, os 25 deputados federais que Pernambuco tem lá no Congresso, e os 3 senadores, que não aprovassem, que não votassem nesse PL 6159, porque ele fere de morte a lei de cotas. Na prática, ele acaba com as cotas, porque ele vai tornar as cotas tão difíceis, né, vai tornar as vagas para pessoa com deficiência, né, por via de cotas, tão difíceis que nós ficaremos sem essa possibilidade. E não é isso que a gente quer. Não, e não é isso que a gente quer. Assim é um retrocesso, né? Queremos avançar. Aí haver retrocesso. Mas esse foi o pacote de maldade que o governo federal, que o Executivo Federal encaminhou para o Congresso nas vésperas do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A gente não pode permitir uma coisa dessas. Vamos conversar com mais pessoas. Tem muita gente interagindo aqui através do nosso WhatsApp, muita gente participando, mandando perguntas, além de elogios aqui aos nossos convidados, muita gente rasgando seda aqui no nosso WhatsApp. Vamos ler, que é muito importante a gente também interagir com quem está em casa. O ego. Quer participar ainda do programa? Manda pra gente. 992094819 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua pergunta, seu depoimento, fique à vontade que a gente vai ler aqui ao vivo. Tem a pergunta aqui, a participação de uma telespectadora que ainda não se identificou, mas ela fala o seguinte: ela diz que tem um filho com necessidades especiais. Ela foi fazer a matrícula dele na rede estadual e disse que não tinha vagas. Perguntei se não tinha cota e inclusão para ele, né? Perguntou a secretária da escola e ela disse que não tinha. Meu filho é uma criança que só tira 10 na atual escola e o diretor sempre parabeniza meu filho. Ela mostra até o boletim da criança aqui como uma imagem, né? Queria saber se ele tem direito em fazer uma matrícula, né, em escolas de referência, por exemplo. Meu filho, ele foi o destaque ali do primeiro destaque em todo bimestre, né? Ela fala que o filho dela é destaque em todo bimestre. Como é que a gente poderia responder aqui a essa mãe que está participando? Ele tem 12 anos e tem vontade, né, de ser matriculado numa escola de referência. Onde é que ela procura ajuda, né? A primeira ela teve a negação lá da escola estadual. Mas era de referência, será? Mas ela não diz aí, ela não, não né? fala, ela não fala. Aí veja só, sempre que vai numa escola estadual, no caso, né? E a escola nega, ele tem que procurar a gerência regional de onde essa escola faz parte. Por exemplo,
se ela for de Jaboatão, São Lourenço, Moreno e Camaragibe, ela vai para a gerência regional de Metrosul. A gerência regional do Metrosul, que fica lá na Várzea. A Metrosul, a Metronorte e a Recife Norte. Então, ela vai ter que sempre procurar, porque tem os coordenadores da educação especial das regionais. Então, ela vai procurar esses coordenadores para poder ter essa informação. Ela pode procurar também alguém na Secretaria Estadual de Educação. Em última né? análise, eu queria dizer que é o seguinte, eu faria um caminho mais curto, né, porque o tempo de matrícula está muito, né, assim, é muito rápido que passa, e esse tempo que a gente vive, enfim. Eu sugeriria que ela procurasse a professora Sani Rose, que é a gerente de educação, a chefe de unidade da educação especial da Secretaria de Educação, da Gerência de Educação Inclusiva. Fica lá na Várzea, na Secretaria de Educação mesmo, Sani Rose. E eu digo mais a essa mãe, ela procure os direitos dela, do filho dela, primeiro vá na Secretaria de Educação, procure, e se ainda assim ela tiver esse direito negado, ela deve procurar o promotor dos direitos humanos, doutor Maxwell, lá na Visconde de Suassuna 99, no Ministério Público, que funciona de meio-dia às 18 horas. Mas primeiro tem que procurar, como Marciano orientou, ou a gerência regional, ou então diretamente a própria Secretaria de Educação. Eu digo a gerência regional porque cada gerência tem o seu coordenador responsável pela educação especial. Então, eles que são assim, aquelas pessoas que vão dizer os caminhos que ela tem que seguir. E, claro, Sani também é uma pessoa de muita acessibilidade também. Patrícia Azevedo, que mora em Boa Viagem, ligou para a gente, né? Está acompanhando o nosso programa. Ela fala que o filho dela, de 5 anos, tem autismo. E ele estava estudando em uma escola particular, mas infelizmente, né, só passou um mês por causa de pouca atenção que recebia da professora. Às 10 horas da manhã, a professora pedia para ela ir buscar o filho. E a professora alegava, né, que não tinha muito tempo para ficar com a criança. Atualmente, né, ensino ele em casa mesmo. Ele já teve vários avanços, ela disse que pega as atividades do grupo de mães através do WhatsApp e faz com o filho em casa. Ela queria saber qual a orientação sobre o direito à educação inclusiva, no caso do filho dela que tem o transtorno do espectro autista. Só uma palavrinha para a Patrícia. Patrícia. Que pena que ela não mora lá vizinha da escola, né, que a gente viu aqui. Lá em Paulista, Maranguape 1. Ela mora em Boa Viagem, não é? Mas nesse caso, ela fazendo essas atividades, pegando através do WhatsApp... não é a mesma coisa, ela não levando a criança para a escola. Ele tem esse direito, ele precisa interagir com outras crianças. Ele precisa interagir com outras crianças. Exatamente. E principalmente que ele tem 5 anos ainda. Então, quanto mais cedo a criança for estimulada, né, melhor para ela. Então, ela tem que procurar uma outra escola, né? Às vezes os pais querem insistir numa escola quando a escola diz não, mas ficam com medo, né, de insistir, porque tem medo de uma retaliação com o filho, etc. Mas, por lei, essa criança teria direito, a escola teria que colocar uma pessoa para acompanhar essa criança na escola. E ela então, não era sem só pagar mais por isso. Sem pagar mais por isso. É bom que se frise. E ela fala que é apenas o 2º ano dele na escola, só conseguiu ficar um mês. A escola ela tem a obrigação de prover aí essa pessoa para que acompanhe essa criança. Né? Então, sem o pai ter ônus nenhum por isso. O que antigamente os pais pagavam, mas agora não mais. Né, só que na prática a escola não vai prover e ainda vai, se eu me colocando no lugar dessa mãe, eu procuraria outra escola imediatamente. Já estamos no fim do ano, procurava, existe, você vai encontrar uma escola, sim, particular, né? Como a gente disse, aquela escola, exemplo, lá de Paulista, ela não é a única, tem outras. Com certeza. São poucas, mas tem. Mas tem. Então, assim, a orientação para essa mãe é que ela não pode ter uma criança em casa, só em casa, não. Não é só atividade, né? Não. Que ela precisa fazer, interagir, é a interação. E, assim, temos total acordo, isso mesmo. Na brincadeira ali, naquele movimento do dia a dia da criança, é que ela vai poder se desenvolver cada vez mais. Então, existe uma autora que diz que a escola
para a criança especial e para qualquer outra criança, é como um caleidoscópio, né? Então, é aquela multiplicidade a diversidade que tem dentro daquela escola é que faz a beleza da escola, né? Então, ela tem que estar ali, ela tem que estar junto com os seus pares, então, matriculado na classe da idade dele, né? Para que ele possa desenvolver. Porque a criança na escola, com as crianças da sua idade, os interesses são os mesmos, né? As brincadeiras. Verdade. Então, só vai contribuir para o desenvolvimento dela. Vamos a outra pergunta, é de Jane Cabral, que mora em Boa Viagem também, ligou para a gente. Ela fala o seguinte: pessoas com deficiência têm direito a desconto de IPTU? Vocês sabem sobre isso? Tem. No Recife tem sim. Agora a pessoa teria... existe um recorte de renda, tá certo? Que agora eu não sei se é um ou se são 2 salários mínimos, mas tem sim, tem direito a esse desconto. E ela ainda participa, né, aqui, mandando outra pergunta. Ela disse que passou por um constrangimento num banco. Ela foi mal atendida por uma funcionária que chegou a questionar sobre a minha deficiência e ela fez isso em voz alta. Como eu devo proceder nessas situações? Deve procurar imediatamente o Ministério Público, Avenida Visconde Suassuna, 99, de meio-dia às 18. Eu já sou freguês de lá, viu? Eu vou muito lá. Né? Só vai porque tem muita gente ainda que insiste em descumprir, desrespeitar a pessoa com deficiência. Isso. E aí o promotor lá de direitos humanos, infelizmente, existem algumas cidades, algumas capitais, que tem promotoria da pessoa com deficiência, como Natal, por exemplo. Mas em Pernambuco não chegamos a esse patamar. Mas Dr. Maxwell e Dr. Wester Conde são promotores públicos muito interessados, envolvidos nessa área, e eles estão lá para justamente defender os direitos da sociedade, e ela deve procurar e denunciar esse banco. Já fizemos isso várias vezes e já conseguimos. A coisa é um pouco lenta, mas fazer o quê? Vamos aqui a mais participações. O importante é insistir, é denunciar. Né? É verdade. Desculpa. À vontade. A pessoa pode também, é importante falar do Disque 100. Né? O Disque 100, você liga do seu celular, faz a denúncia. Isso não exime de você procurar o Ministério Público, não, tá? Pega o telefonezinho, disca lá para o 100, faz a denúncia e tal. Pode fazer também anônimo se quiser. Tá? Enfim, o importante é registrar. O importante é registrar para que não se repita aquele mesmo fato. Isso. Sirva de lição. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Vamos fazer aquela rápida pausa para você beber uma água, tomar um cafezinho e aguardar a gente. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Já estamos de volta com mais assunto do dia e a gente volta agora para deixar você que está em casa com água na boca. É hora da receita do dia e hoje vamos aprender a preparar um bolo de banana com doce de leite. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá, a receita de hoje é um delicioso bolo de banana com recheio de doce de leite. Um delicioso bolo de banana com recheio de doce de leite. É assado tudo junto e misturado, ou seja, tirou do forno, já está pronto. Ficou curioso? Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes que você vai precisar. 2 xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento, 1 xícara e meia de açúcar, 240 ml de leite, 3 ovos, 2 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sopa de fermento em pó, 4 a 5 bananas maduras e 400 gramas de doce de leite. Nós vamos começar a receita de hoje colocando os 3 ovos. Aqui temos o açúcar e a margarina e vamos bater por 5 minutos.
isso, agora nós vamos acrescentar a farinha de trigo e o leite. E bater apenas para misturar. E por fim, vamos acrescentar o fermento. A massa já está pronta, eu vou despejá-la numa forma untada com margarina e trigo. E vamos levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Feito isso, agora nós vamos cortar as bananas em rodelas. Então aqui a gente vai pegar e cortar rodelas bem fininhas, tá? E vai colocar por cima da massa. Feito isso, nós vamos colocar por cima da massa. Por cima das bananas, nós vamos colocar pequenas porções de doce de leite. Agora é só levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. O nosso bolo já está pronto, vamos tirá-lo do forno. E para finalizar, eu vou dar um toque todo especial com um pouquinho de doce de leite aqui no prato para decorar. Essa foi a nossa dica de hoje, um bolo de banana com recheio de doce de leite. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. A gente agradece a Luciana Luna por mais uma receita bem simples e prática aqui no programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe aí da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar a receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, que é facebook.com/assunto do dia. Luciana Luna, muito obrigado e a gente segue aqui com o programa. Tem mais coisa boa. A partir de agora, vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Continue aí com papel e caneta, anote as vagas e boa sorte! Vamos logo ao que interessa, vamos conferir as várias oportunidades. 10 vagas para pizzaiolo, 10 vagas com escolaridade não exigida. Experiência exigida de 3 meses, salário a combinar, são 10 vagas para pizzaiolo. Na sequência, vamos conferir mais oportunidades de trabalho. 32 vagas para operador de caixa, 32 oportunidades com exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário a combinar. E essas 32 vagas são para Caruaru, né? Para operador de caixa lá em Caruaru. Vamos a mais oportunidades, olha só, tem na sequência aqui 10 vagas para auxiliar técnico de refrigeração, 10 oportunidades com exigência de ensino médio completo, experiência de 6 meses, salário a combinar. Está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades de emprego? Olha só, vai anotar agora que essas vagas são da Agência Estadual do Trabalho e o telefone é o 3183-7065, 3183-7065. Mais uma vez, desejo boa sorte para você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Vamos seguir agora com o programa, vamos falar mais sobre a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. Temos ainda participações aqui no nosso WhatsApp, muita gente interagindo, deixando perguntas, elogiando aqui o tema, e tem aqui a participação do Aloísio. Aloísio fala o seguinte:
Ele dá parabéns ao programa pelo tema, assiste todos os dias. A gente agradece aqui ao Aloísio pela audiência. Ele fala que teve um AVC e está dependendo agora de cadeira de rodas. Quando eu vou a algum lugar, por exemplo, fora os obstáculos, né, que encontro, esses obstáculos que já existem, tem também os motoristas de aplicativos que às vezes, né, quando vê a cadeira de roda, não quer levar. Quando vê essa cadeira, não quer levar, passando a corrida para outro, né, outro motorista, que às vezes também se recusa a levar, infelizmente. E ele fala que é algo muito constrangedor para os cadeirantes, né, as pessoas com deficiência, essa atitude que precisa ser revista. Na vida normal já temos muitos obstáculos, vamos facilitar a vida. Aqui ele encerra com essa frase, o Aloísio. Deixa eu falar para o Aloísio. Veja, no caso da pessoa usa cadeira de rodas, eles fazem isso, que é um absurdo, os motoristas de aplicativo. Se recusar, né? Fazem isso também com cego, entendeu? Quantas vezes eu, né, peço o aplicativo e eu sempre estou na rua, eu escrevo, né? Sou pessoa cega, uso bengala, chame pelo meu nome. Aí ele vai cancelar, entendeu? Eu acho que lá vem de novo a história da campanha. Precisamos, né? Isso não é uma coisa barata, o governo precisa ter sensibilidade, seja no poder municipal, estadual e federal, tem que ter sensibilidade por parte dos governantes para a gente fazer campanhas. Inclusive, tem como acompanhar esses aplicativos, tecnologicamente tem, e quando acontecer isso com a pessoa com deficiência, né, esses aplicativos receberem uma multa, alguma punição, alguma coisa, porque isso o Aloísio está coberto de razão. E ele tem que procurar também a empresa, né? Ele deve procurar, aquele motorista, a empresa deve denunciar, mas não tem como denunciar. Eu sou usuário de aplicativo, entendeu? E a gente não sei como é que faz, não. Eu não sei. Se eu soubesse, eu dizia. Mas quando ele solicita, pode ser uma dica, né? Quando ele solicita, não aparece ali a placa do veículo, né? E o nome do motorista? Aparece. Pode ser uma forma dele anotar, né? E dizer só que depois a recusa foi por conta da deficiência. É porque depois que ele cancela, né, ali aquela corrida, parece que ele some dali entendeu? Ele teria de concluir a viagem para ele ficar lá. Agora, só um parênteses. Vontade. Eu senti falta, você falando ali das oportunidades de emprego, da agência de trabalho. Para pessoas com deficiência. Da pessoa, a gente sempre mostra, né? E hoje eles a gente disponibilizaram, pede desculpa porque hoje a gente não teve essa informação de vagas exclusivas para a pessoa com deficiência. Mas é a agência que tem que disponibilizar, não são vocês. A agência que tem que pedir desculpas. Tinha que provocar, né? Tinha que pedir lá, vamos ofertar mais vagas para a pessoa com deficiência. É verdade. Muito pertinente sua observação, como sempre, né? Obrigado. Cristiane, que mora em Areias, ela pergunta o seguinte: a escola particular tem o dever de colocar uma pessoa, né, para atender a criança autista, por exemplo? Como é que eu posso exigir isso? É a dúvida da Cristiane. Ela tem a obrigação, desculpa, Marciana, ela tem a obrigação de inserir a pessoa, de contratar, né, sem que a mãe da família pague a mais por isso. Está na Lei 13.146, no dispositivo, no capítulo referente à educação. Eu vou dizer mais, entre os artigos 27 e 30. Tá? Como eu tinha dito, né, ela tem esse direito, né, também, como eu disse, estava ali dizendo, essa lei também surgiu de uma luta de uma mãe, né, de um filho autista, que além de a lei dos autistas, né? Você fala verdade. De 2012, essa lei já, de 2012. E ela contempla essa questão de ter um auxiliar na sala, um apoio para essa criança. E também, por conta de que a LOAS, né, no caso o BPC, também vai, a partir dessa lei, o autista também tem direito, né? Esse benefício de prestação continuada. Esse serviço de prestação continuada, né? Então, ela procura essa lei, né? É até o nome da lei, que é muito conhecido, se você botar lá na internet, procurar a lei Berenice Piana, né? Que
porque a mãe de um autista que batalhou muito, lutou muito, então, como a gente diz, essas conquistas todas vêm de muitas lutas. Então, a gente não pode pegar o filho e guardar em casa, né? A gente tem que sair, tem que batalhar, tem que correr atrás, tem que ir para o Ministério Público, tem que procurar todos os canais, né, que possam ajudar essas pessoas também. Quando a gente ajuda uma pessoa com deficiência, a gente ajuda um bocado que não tem deficiência a compreender, né, essa questão de que todos somos iguais perante a lei e temos os mesmos direitos, né? Então, ela tem sim direito a esse acompanhante, né? A esse auxiliar. Eu e os da minha geração, nós somos testemunha viva disso. É preciso muita luta. Tudo que está aí, né, nós ajudamos a escrever lá nos anos 80, nós buscamos, nós lutamos, e muitos de nós continuamos ainda hoje nessa luta, e se não houver a luta da sociedade civil, entendeu? Você não tem essas conquistas. É verdade. Que agora estão querendo reverter, mas a gente não vai deixar. Vamos aqui a mais participações. Tem a Laura, né, a mãe do Heitor, que foi o personagem aqui da reportagem. A Laura toda orgulhosa. Queria mostrar que a gente falou que ele participou, né, da Expo Cultura, né, das atividades da Feira de Conhecimento, e ela mandou aqui várias fotos. Vou tentar dar leitura aqui com a ajuda do Anastácio Bellarmino. Olha só. Eu quero dizer a Laura que o meu neto chama-se Heitor também. Heitor também, né? Temos aqui várias fotografias que a Laura fez questão, né, de compartilhar com a gente. Maravilha. O Heitor participando das atividades, com a professora, falando ali, né, sobre os alimentos, ele lá junto com os amigos participando e interagindo da exposição, né, da escola. A gente agradece mais uma vez a Laura e ela deixa aqui uma frase para reflexão, porque muito se fala, ela diz, muitas vezes falamos em inclusão por parte da escola, mas às vezes nós pais não incluímos, né, os nossos filhos nas atividades e nos eventos também. E é muito pertinente e importante a gente destacar isso, né? A escola inclui, mas os pais às vezes não incluem os filhos nas atividades e eventos promovidos pela escola. Cada um tem seu tempo, né? Ela fala, mas devemos sim incentivá-los. Com certeza. Com certeza. E não só na escola, mas na sociedade como um todo. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que tem um filho autista e ele dizendo que levou o filho para o cinema, né? E o autista ele tem uma hipersensibilidade, não é? Então a luz, o volume, né? O som assustou um pouco, né? E ele começou gritando e as pessoas começaram a reclamar. Mas aí ele disse, não, que do mesmo jeito que os outros tinham direito de estar ali, o filho estava. Mas demorou um pouco ele sair. Mas aí, outra vez ele foi levando, até que hoje em dia ele pede para ir para o cinema. Se adaptou ao Então, ambiente, quer dizer, é uma questão de também dos pais fazerem essa inclusão, exatamente, né? Na sociedade, porque eles também precisam estar em sociedade, né? Tem que trocar, né, informações, tem que trocar experiências, tem que ter um contato. Essa iniciativa dos pais é fundamental. Se não fosse a minha mãe, eu não seria o que sou hoje. É verdade. Porque ela resolveu me incluir desde muito cedo. Temos mais participações aqui. Tem a Lúcia, que mora em Caixa d'Água, está interagindo, né, com a gente. Ela fala que é deficiente, tem só uma perna, anda com 2 muletas, né, e fala da dificuldade que ela tem de mobilidade na região metropolitana do Recife. Ela também está escrevendo mais coisas aqui, a gente vai tentar ler a pergunta, né? Ela fala que para andar de ônibus, né, só quando tem o elevador. E onde ela mora, né, o cobrador às vezes não coloca o elevador para ela subir. Ela disse que chorava bastante na parada de ônibus, porque queria fazer, né, um passeio, queria sair de casa para algum compromisso. Ela tinha essa dificuldade por conta da dependência do elevador do ônibus, que nem sempre os cobradores tinham, né, essa paciência e essa vontade em ajudar colocando o elevador para ela subir. Aí a gente volta para aquela questão, né, de que quando a gente tem autonomia para ir e vir, né, a nossa autoestima, como é que fica, né? Pois é. Então, isso é muito importante para o deficiente, né? Ter essa acessibilidade garantida, né? Para que ele possa ter essa autonomia de ir e vir sem estar assim, tão na dependência de ninguém. Porque ele tem condições para isso, agora dê essa condição, né? Exato. É isso que falta. Ô, Walson, existe um WhatsApp hoje do Consórcio Grande Recife. Sim, pode não passar. Tenho aqui, não tenho o número, infelizmente. Mas a gente vai pesquisar e vai mandar para ela aqui no WhatsApp. Isso, entre em contato com o Consórcio Grande Recife, que eles têm um zap, entendeu? Para esse tipo de situações
eles resolverem, né, com mais rapidez, com mais agilidade. Tá? Ok. Mas eu me solidarizo com a nossa amiga Lúcia, lá de Caixa d'Água. Não é fácil, não é fácil. A gente fez uma pergunta no começo do programa, eu vou pedir licença pela última vez. A pergunta foi da enquete. Você já enfrentou dificuldades, né, com a inclusão escolar? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 82% disseram que sim, que já tiveram dificuldade, né, na inclusão escolar. 18% disseram que não ou que ainda não, e a gente espera que não enfrente nenhuma dificuldade. Quem respondeu não. Muito obrigado pela interação. Obrigado também aqui aos nossos convidados. Vamos às considerações finais. Antônio Muniz, presidente da ONCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil. Antônio, muito obrigado mais uma vez. Considerações finais, fique à vontade. Eu quero agradecer a essa emissora de televisão pela oportunidade. Vocês sempre abrem muita oportunidade para a gente discutir essa questão, não só no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mas em outros momentos. É uma coisa muito importante. E é como eu disse, né? Um programa só é muito pouco. Tem muita situação para a gente debater, para a gente falar, para discutir. Eu me coloco à disposição. E a mensagem final: não desistamos nunca. Lutar é a nossa arma e a gente vai até o final. Todos nós temos que pensar assim. Muito obrigado, Antônio. Também queria agradecer a Marciana Falcão, psicóloga, pedagoga e mestre em psicologia clínica. Marciana, muito obrigado. Último recado, fique à vontade. Bom, eu queria também agradecer a oportunidade de participar de um programa tão importante, né, com esse tema tão importante. Até pela enquete que foi feita, a gente vê quanto ainda tem que ser feito, né? Então, quantas mobilizações, quantas lutas ainda têm que ser travadas para que a questão da pessoa com deficiência, né, seja respeitada. Né? Então, é um prazer muito grande estar aqui justamente nesse tema, né, tão importante. Só para responder a Lúcia de Caixa d'Água, você pode entrar em contato através do 0800 do Grande Recife Consórcio. 0800 081 0158, você anota aí, telefona para lá e se informa. 0800 081 0158, peça o WhatsApp para reclamações. Muito obrigado mais uma vez, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da nossa Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!